Senhor, que esta manhã seja coroada de muita luz para todos nós que estamos reunidos em pensamento até o nosso Mestre Jesus. E com isso desejamos aos nossos irmãos e amigos queridos um dia de muita paz, de muita alegria, convidando-os a elevar o seu pensamento, a sentir o amor de Jesus a te enlaçar nesta manhã. Todos nós estamos sob o olhar de Jesus. Alimentemos o nosso pensamento de confiança e de muita esperança. Iniciamos hoje as instruções dos Espíritos, que vem nos falar do capítulo ainda 3º, Há muitas moradas na casa do Pai. E nós vamos ver hoje mundos inferiores e mundos superiores. É uma lição trazida como instrução dos Espíritos. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra, por termos de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que habitam, revestem de forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as nações do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhum de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Este instinto basta para torná-los superior uns aos outros e para lhes preparar a ascensão de uma vida mais completa, porquanto eles não serão degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil de reconhecer-se, nos espíritos puros e desmaterializados e resplandentes da glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando do nosso querido e amado Mestre o amparo para todos nós, o amparo para os nossos lares, que nós tenhamos muita compreensão, aceitação, muita tolerância para auxiliar aqueles que tanto têm nos auxiliado. Assim, Jesus, com esta alegria em nossos corações, nós te agradecemos e te rogamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, iniciamos o Evangelho desta manhã, convidando todos a refletir em si mesmo, para que possamos compreender melhor os ensinamentos trazidos pelo nosso querido Allan Kardec,
por meio desses espíritos amorosos que tanto tem nos ensinado. Meus amigos, quando a gente fala muitas moradas na casa do Pai, a gente pode entender a diversidade dos mundos, tanto aqueles que são inferiores quanto superiores. Isso basta que a gente olhe para dentro de nós. Nós temos pensamentos diferentes de muitos irmãos e temos também desejos grandiosos de crescer. É como se nós estivéssemos numa escola e a gente observasse aquela criança que está lá na educação infantil. Ele está começando a aprender, a descobrir o mundo da letra, o mundo que está ao seu redor, na transmutação de energias com os seus colegas, aquelas crianças que fazem parte. Mas eles ainda não estão prontos para receber o que um aluno de 8º ano, de 7º ano, ou de 4º, 5º, pode receber, porque eles ainda estão em desenvolvimento, tanto físico quanto também na sua adaptação espiritual, para que a gente possa identificar de que forma a sua personalidade se manifesta. Então, há muitos domicílios no mundo espiritual, muitos, e esses domicílios, eles são convites para todos nós, mas também que vai nos chamar a atenção da maneira como nós nos procedemos diante das situações que cada um vive no mundo. Nós sabemos que todos nós temos uma oportunidade para aprender e para crescer. E como disse, cada um dentro daquilo que ele é capaz de absorver. Ninguém dá salto, a evolução não dá salto. Então, quando nós vamos ver que Jesus nos disse que cada um recebe de acordo com as suas próprias obras, eu, enquanto estou encarnado, eu preciso estar pensando que mundo eu estou erguendo dentro de mim. Quais são os meus sentimentos? De que forma eu tenho procurado conferir a todo instante os meus atos, as minhas ações em relação ao meu irmão, em relação ao meu próximo. E quando nós vamos passando a refletir nessa situação de como nós nos encontramos no mundo, nós vamos ver que cada um de nós ainda temos um sentimento a ser trabalhado, porque o sentimento é a força do espírito, é a força que vai impelir-nos para crescer. É esta força, movida pelo pensamento e pela vontade, é que vai fazer com que a gente vislumbre novas possibilidades de crescimento no mundo a partir da nossa vontade, do desejo que temos pela observação dos fatos que estão à nossa volta, mudar o nosso sentimento. É interessante que nós vamos ver que quando nós estamos no processo de evolução, por exemplo, estamos reencarnando aqui na Terra, ou estamos reencarnados aqui na Terra, nós às vezes reprovamos algumas situações dos nossos irmãos de caminhada. E quando nós reprovamos, vai mostrar para nós que nós já tivemos aquela vivência e que hoje nós não aceitamos mais aquele tipo de comportamento. Então, esses espíritos se agregam em determinadas regiões e ali eles vivem. E nós precisamos entender que todo o conhecimento que nós temos, que vamos buscando, especialmente aqueles que se interessaram pela doutrina espírita, ele vai aprendendo e, ao mesmo tempo que ele aprende, ele modifica uma situação pretérita que está na sua memória, porque ele passa a refletir e ele vê que ele não pode mais permanecer naquele comportamento. E nós estamos rodeados de espíritos das mais diversas ordens. E nós vamos ver que para uns o exemplo é indiferente. Eles ainda não se ligaram ao Cristo como mestre que nos ensina. E eles também não têm nenhuma vontade de exibir ou de mostrar para nós
se ele tem algumas virtudes que são vivenciadas de forma nos seus atos exteriores. Por que que a gente percebe isso? Às vezes nós olhamos e falamos, nossa, mas é uma pessoa tão boa, mas a vaidade o cega. E muitas vezes a vaidade, o orgulho nos impedem que a gente possa modificar e colher as flores, os frutos que muitas vezes têm nos sido dado. Então nós temos que lembrar que não há céu. Então é muito fácil falar assim, fulano morreu ou desencarnou, ele vai para o céu ou para o inferno. Esse pensamento vem lá da Igreja Católica, né? E nós sabemos que não existe esse céu, que o céu é o estado íntimo que está dentro de nós. É o estado de harmonia. Seria então um paraíso que nós mesmos estamos nos esforçando para que ele instale em nós, compreendendo as dores do outro, respeitando as suas limitações e, sobretudo, nós temos que sentir o que o outro sente, porque só o amor cobrirá a multidão de nossos erros. Então, é pelo amor que nós vamos nos educando e vamos transformando as trevas que estão dentro de nós. Então, a todos aqueles que abusam, né, dessa força doentia que ainda tem, que é os sentimentos de ódio, de mágoa, de destruição, ele está vivendo o inferno íntimo. Porque mais tarde, em processos de evolução, ele vai ver o quanto ele errou. Então, aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor tem nos emprestado, que são os nossos sentimentos, que são construções nossas, mas são os nossos pensamentos, nossa vontade, nossa inteligência, nós vamos ver que nós caímos no nosso desequilíbrio. O desequilíbrio é justamente quando nós afastamos da lei de Deus, o que nos causa enfermidade. Então, nós muitas vezes, a gente pode ter esse olhar que pessoas que vivem conosco, eles trazem um pensamento cristalizado no mal. E ali eles ficam estacionados, né? Porque eles não querem sair do orgulho, eles acham que são poderosos, os egoístas, né? E muitas vezes ele esquece de que a postura íntima dele é que vai mostrar a sua condição evolutiva. Mas nós vamos ver que no outro item do Evangelho, no item 9, nós vamos ver que, mesmo com todas as dificuldades, todos somos convidados a crescer, a evoluir, a melhorar. E nós estamos numa escola que, à medida que nós vamos melhorando, aprendendo, avançando em inteligência, no pensamento, nós vamos mudando de séries. Nós vamos chegar até a oitava, a nona, até formarmos numa faculdade, se assim nós desejamos. Então, esse espírito, quando ele vai melhorando, ele também vai galgando outros lugares no mundo espiritual, porque esse é a resposta da construção dele. Então, nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimos diversas das da vida da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, o corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que predominam da matéria provoca, que a matéria provoca. Olha, isso para nós é extremamente esperançoso. Por isso que a esperança, ela é uma mola de progresso para o espírito. Porque à medida que nós vamos modificando o nosso pensamento da materialidade, nós vamos angariando outras conquistas. E nas conquistas nada se perde, porque são bênçãos divinas que estão armazenadas no nosso pensamento com reflexo no nosso corpo perispiritual. Então, quanto mais nós melhorarmos, nós vamos angariando outros mundos, outras conquistas. E aí nós vamos ver
que nós não vamos mais ter esse corpo de prazer doentio, de paixões, e nem ficarmos aí com desejo de mostrar a beleza física, mas nós temos que mostrar a beleza do espírito. Quando nós estamos neste patamar, nós estamos então começando a espiritualizar a nossa existência. E aí nós nos tornamos mais leve. Então a leveza também vai para o corpo. Quando nós temos uma locomoção mais rápida, não teremos mais as doenças que temos hoje, porque as doenças são justamente causa das nossas deformidades morais e que deixam no perispírito seus registros e formam os seus núcleos de dores. Então é muito importante que cada um de nós possamos mudar o olhar. E hoje nós estamos vivendo um momento que Eurípides Barçanufo, nosso querido professor, tem nos convidado a refletir no ser espiritual que nós somos, nas oportunidades que temos recebido, porque nós precisamos ter um olhar diferente daqueles que ainda não conhecem Jesus. E se nós conhecemos Jesus, o nosso papel é nos esforçarmos para vivenciar, para aplicar aquilo que o Evangelho do Cristo veio nos ensinar. Quem vivencia a proposta divina das leis trazidas por Jesus é para todos nós que vai mostrar, exemplificar, porque a lei de Deus ela está na minha consciência, mas foi Jesus que veio nos ensiná-la. Foi Jesus que veio condensá-la em duas leis, o Decálogo, ele concentra isso na amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Mas nós temos em nós as leis naturais, a lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, nós temos a lei do amor, a lei de justiça, amor e caridade. Então, nós temos tantas oportunidades para que a gente avance nessa conquista interna. E aí nós vamos ver que esses sofrimentos eles vão sendo abatidos, né, modificados. Nós vamos tendo uma amplitude maior da inteligência e nós vamos então perceber que nós somos mais felizes. E quando o espírito já está num outro grau, é natural que ele não vá morar num planeta, numa região, num mundo, em que aquele mundo não lhe corresponde mais às suas necessidades. E quanto mais vamos evoluindo, e a gente está vendo hoje que a Terra, nesse processo de modificação, a longevidade hoje tem sido muito clara. Isso quer mostrar para nós que isso não é sofrimento, é que o espírito está tendo a oportunidade de saudar tudo aquilo que ele precisava e mesmo na sua postura, no seu exemplo, nas suas conquistas, nas suas construções, eles nos ajudam muito, muito com seu exemplo. As suas palavras muitas vezes tocam a nossa intimidade do espírito. Então, nesses mundos que nós estamos caminhando, com a morte, ela não traz nenhum horror, porque nós sabemos que nós não morremos. Nós desligamos do corpo, o corpo entra nas suas transformações, mas o espírito, ele não é pássaro cativo. Ele liberta, ele cresce e ele vai ficar junto com aqueles espíritos que comungaram com ele os seus mesmos ideais. E aí eles vão formando colônias, estados espirituais da mais alta envergadura. E aí nós vamos ver que são as moradas de luzes. E todos nós desejamos, de alguma forma, caminharmos para que nós possamos entender o que Jesus disse. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, Jesus está mostrando a imensidade do universo e as residências que todos nós possamos adquirir. E à medida que nós vamos nos esforçando, transformando o nosso pensamento, renovando os nossos sentimentos, nós vamos então sendo convidados a receber aquilo que foi construído por nós mesmos. Ninguém ganha de graça. Por isso que Jesus disse a cada um segundo as suas obras.
Nós pedimos a Jesus que nos abençoe, agradecendo pela oportunidade do Evangelho nesta manhã, pedindo aos benfeitores que possam estender suas mãos sobre todos nós, todos aqueles que compartilham conosco deste momento, recebendo o passe, a transfusão de energias, a fluidificação da água, para que nós sintamos cada vez mais próximos dos nossos benfeitores espirituais, procurando desenvolver tudo aquilo que eles têm nos ensinado. E nós, nessa manhã, pedimos a Jesus que visite os lares, onde houver a dor, que a sua presença se faça, Senhor, aliviando e ampliando o seu olhar dos nossos irmãos, para uma postura melhor. Muito obrigado, Jesus, que a doce paz se faça em nossos corações. Amigos, queridos irmãos, recebam com muito carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pelo nosso querido Eurípides Barçanufo e que a doce e inefável paz do Cristo Jesus esteja dentro de você. Muito obrigado, fiquem com Deus.